todos. Da Hispanatura TV, saúdo vos, Carolina Caro e Nelly Águila, naturópata chilena. Em primeiro lugar, pero desculpas por falar português não tão bem. Temos a honra de apresentar hoje nossa colega Cris Buarque, fundadora da Comunidade Brasileira de Naturopatia. Bom dia, Cris. Bem-vindo à Hispanatura TV. Buenos días, saludos a todos y gracias por la invitación. Es un placer. Buen día. Gracias a ti, Cris. Nelly? Bom dia. Como está você, Cris? Eu estou muito bem e estou impressionada aqui com o português de vocês, está ótimo. É um prazer conhecê-la, Nelly, é um prazer falar com você, Carolina, já acompanho o trabalho de vocês, quero parabenizar a todos e espero que os colegas que nos acompanham consigam compreender aqui o meu português, né, consigam compreender esse nosso momento. Ok. Cris, quando e como nasceu a naturopatia no Brasil? Muito bem, a naturopatia no Brasil, ela começa com um movimento muito orgânico, muito natural, lá pelos anos 80, década, não é, de 1980, então tem início os as primeiras formações de colegiados, primeiras formações de colégios, e começa aí a inserção de alguns cursos de formação e de pós-graduado, sim, mas esses cursos, esse movimento, ele não evolui muito, ele não ganha muita ênfase, não ganha muita expansão. Então, nós sabemos que determinadas ideias, determinados conceitos, eles precisam de uma época de entendimento mais fácil, de desenvolvimento de uma população, não é? Um entendimento para absorver tudo isso. Então, esse movimento foi um pouco tímido, lá pelos anos 80, né? E, novamente, ele retoma na década de 1990. E aí já começa a haver uma nova tentativa nas relações diplomáticas de federações, né, não só do Brasil, mas com outros países também, e também começam os primeiros movimentos no Sistema Único de Saúde do Brasil, com essas práticas mais naturais, as conhecidas práticas mais naturistas. Então, principalmente os conhecimentos das ervas medicinais, mas tudo aparece ainda de uma maneira não muito compilada, muito organizada. São tentativas, né, mas já começam esses movimentos sociais um pouco mais organizados na década de 1990. Então, tem início aí, embora a gente saiba que essa chegada mais formal ao Ocidente seja algo muito depois de sua organização nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, esse movimento ele chega um pouco mais tardiamente, um pouco depois para nós. Qué interesante, en 1990 entonces nació allá, se conformó bien la naturopatía. 1990. Y de ahí partió. Exacto. Como está a regulamentação da naturopatia no Brasil, no sentido de serem reconhecidos por algum ente público?
Bom, nós temos dois pensamentos, duas reflexões importantes na sua pergunta. Uma sobre o conhecimento da população a respeito da importância dessa regulamentação, e a partir disso a população precisa conhecer o que é a naturopatia, por isso que a comunidade brasileira de naturopatia trabalha muito com ênfase em comunicação. Expertise em comunicação na saúde, porque nós precisamos comunicar bem todo esse vasto conhecimento na saúde. Mas nós temos em trâmite alguns projetos de lei, eles estão em andamento. Muito embora ainda não tenhamos regulamentada a profissão. Mas nós percebemos, nos últimos 5, 6 anos, que esses movimentos com relação a projetos de lei, eles aumentaram. Isso é muito positivo, certamente. O que a comunidade naturopatas do Brasil começa a fazer em rede é pedir uma atenção maior à leitura desses projetos. O projeto de lei, ele tem várias etapas. E numa etapa onde ele esteja mais adiantado, os erros, eles são mais difíceis de serem revertidos. Então, nós começamos há 2 anos um movimento de comunicação mesmo, pedindo atenção, antes de assinar um projeto de lei, ler cuidadosamente o texto, saber interpretar mesmo aquele texto. Porque a naturopatia, ela não pode ter reserva de mercado, ela não deve ter reserva de mercado, ela é uma área da saúde, né? E nós temos muitos profissionais no Brasil em exercício de profissão na naturopatia há muitos anos. Então, um projeto de lei que seja aprovado, havendo essa regulamentação no Brasil oficializada, ela deve salvaguardar, deve proteger, preservar os profissionais que já estão em exercício. E esses projetos de lei, é importante que eles tragam um detalhamento em uniformização de programa acadêmico, de conteúdo. Muy importante eso. Muy, muy, muy importante. Sí, sí. Cris, ¿cuándo nasceu a ideia da revista do Brasil, de naturopatia? A revista ou a comunidade? A revista. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Ambas sí. cosas. A comunidade brasileira de naturopatia, ela começa com um projeto no início dos anos 2000, mas é um projeto que ele fica mais no campo de um design thinking, ele fica mais num campo de projeto mental, de desenhar como seria esse trabalho. E aí eu começo a ter uma percepção real que haveria um tempo de maturação pela frente, de maturidade, que esse tempo ainda não tinha chegado exatamente no começo dos anos 2000, mas era preciso começar a projetar, a desenhar, a pensar a respeito, né? Então, nessa mesma época, eu já estava na área de saúde, eu tenho 29 anos de exercício em atividade clínica na saúde holística integrativa, então eu já comecei no ano 2000, no início, a trabalhar em projetos de comunicação para a saúde. Então, tanto para a indústria, como para o ramo de farmacêutico. Então, começo aí a desenvolver esse projeto, nesta época, mas ele ganha corpo, ele ganha expressão só mais recentemente que a gente consegue fazer com que os nossos colegas, vocês na Espanha, colegas no Brasil, colegas que estão nos Estados Unidos, em Portugal, começassem a entender o que significa um trabalho de gestão colaborativa, de gestão participativa na saúde, frente
a uma categoria profissional como é a naturopatia. Então, a gente sabia que ia demorar um pouco de tempo. E qué demorou, bien. e Y, de- demorou. y Mas demora. demorou, mas aconteceu, E né? isso, Qué e isso bien. você estava nos falando sobre a uniformidade da Uniforme. educação naturopatia. Tiene que ver com o mesmo, não? Sim, nesses projetos que eu comecei a desenvolver Uhum. no início dos anos 2000, eu percebi que tanto na saúde pública como na saúde privada, nós tínhamos um problema que era a comunicação. Então, Comunicación, claro. comunicação, como eu falo para você a respeito da naturopatia, Ujú. como eu levo até você os objetivos e propósitos de um trabalho na saúde. Quais são as expectativas do usuário, do cliente, do paciente, do consultante, né? O que nós podemos entregar de resultados? Como nós podemos atuar? Então, todos esses são vieses, é um viés que ele precisava ser mais trabalhado, melhor comunicação. Então, nós partimos daí. Como fazer com que profissionais da saúde holística integrativa, médicos, enfermeiros, quiropráticos, naturopatas, massoterapeutas, como fazer com que nós estivéssemos num onboarding? Como fazer com que é como se você entrasse numa empresa hoje, numa organização para trabalhar, e ninguém da empresa te apresentasse como funciona a estrutura da organização. Então, Nelly faria um trabalho diferente da Carolina, diferente da Cris. Entretanto, todos estariam na mesma organização, parecendo estar em organizações completamente opostas, diferentes. Trabalho em equipo. Sí, Sim, trabajar en sim, equipo, exato. Exactamente. Esa Então, es la idea. precisávamos fazer isso, um onboarding na naturopatia, né? Uniformizar. Uniformizar não Uniformizar. significa despersonalizar. Exacto, São duas coisas diferentes. diferente. Uniformizar é a gente pega as suas habilidades, as suas competências, né? As suas atitudes, a gente chama de chá. C-A-T-A. Sim. Chá. Competências, habilidades Competencias, e atitudes. y E atitudes. Então, nós pegamos tudo isso que é só seu, que é da sua personalidade, e vamos fazer um onboarding dentro da naturopatia, dentro desse sistema rico de tratar a saúde, para que a gente possa comunicar ao usuário, ao público e ao mundo inteiro algo muito parecido, algo muito semelhante, né? Então, nós partimos de uma questão importante de comunicação na saúde. Por isso que os nossos membros, os membros da comunidade, eles começam a ter um desenvolvimento e uma capacidade de articulação muito positiva na comunicação na saúde. Eles passam por uma transformação muito interessante, muito positiva mesmo. También Muchas existe naturología. Sí, ¿O es a mesma cosa que naturopatía o nada que ver una cosa con otra? Elas são muito la parecidas. naturología Sí, existe, la Sim. naturología, sí, sí, un Y fica podría- confuso. sí. Si hay alguna diferencia con la naturopatía o es la misma cosa.
Elas ou são com muito outro nome? parecidas, são, São muito parecidas. são áreas da saúde muito parecidas. A naturopatia, ela faz parte de uma medicina específica. Medicina Ah, específica. Ya. nós evitamos descrever a naturopatia como medicina para não gerarmos conflitos Ah, perfeito. de interesses, né? Conflitos de Interesse. entendimento, mas ela é um ramo específico da medicina. Então, Claro. não necessariamente naturopatas são médicos. Podem Ya. ser médicos e podem não ser médicos. Mas a naturopatia, como ciência, ela faz parte de um ramo específico da medicina. Para Perfeito. isso, ela utiliza-se de pilares e técnicas muito bem definidas, específicas, na promoção da saúde. Então, da mesma forma, a naturopatia e naturologia não trabalham, nenhuma das duas trabalha com cura de doenças, trabalha com promoção da saúde. A naturologia, que também olha o indivíduo como o holos, como o Uhum. holístico, como o todo, Holístico. sem fragmentar o indivíduo, sem segmentar o indivíduo, então ela tem esse olhar também, como tem a naturopatia. O que acontece é que a naturologia, ela vai se utilizar de uma variedade mais ampla de técnicas para chegar a esse objetivo de promoção da saúde. Então, elas conversam entre si, elas dialogam entre si, são Uhum. parecidas. Son O que parecidas. acontece? São parecidas. Parecida. A La, naturopatía es más completa. Ela está estruturada esta estructura. em pilares específicos, que são eles: Mm, a medicina chinesa, a medicina indiana e a medicina de Hipócrates. Então, dentro desses três claro. pilares, então, quando eu penso no pilar da medicina chinesa, eu penso na base que traz a medicina chinesa, o herbário, a herbologia da medicina Mm, chinesa, sí, técnicas como a acupuntura, acupuntura. acupressão, moksha bustão. Mucha cuestión. Então, eu estou me referindo a essas técnicas que formam a base da medicina chinesa. Esse é um pilar da naturopatia. O outro Naturopatía. pilar, a outra base, é a medicina indiana. Então, que a gente evita falar medicina ayurveda, porque a medicina indiana, ela engloba muitas filosofias, não só o Mm, Ayurveda. Então, a gente acaba utilizando medicina indiana porque ela utiliza uma forma, leva em conta uma forma de ser, de viver, de comunicar-se, de comer, né? filosofía. Várias filosofias que integram a medicina indiana, entre elas o Ayurveda. Quando a gente Claro. pensa no pilar da medicina hipocrática, né, da medicina de Hipócrates, a gente está Mm, falando da base alimentar, a sí, função de um alimento. O alimento alimento. ele tem como primeira função não é matar a fome. A Claro. função básica do alimento é nutrir, porque a fome é algo complexo, ela pode ter um fim ou não, mas da base da nutrição. E nessa base do nutrir, eu posso utilizar o alimento como uma forma de remediar o meu Mm, organismo, como uma ujú. forma de dar ao meu organismo um remédio que ele necessita. Então, fora desses três pilares, nós vamos ter escolas, faculdades, colégios, instituições tentando colocar algumas técnicas como sendo da naturopatia, mas não são. Ah, perfecto. Perfecto.
Não são. sim, não são. Não são. A naturologia, ela vai se utilizar de uma variedade maior de técnicas naturais Naturales. para atingir esse mesmo benefício de promoção da saúde. Então, as duas não são competitivas, não competem, não deveriam competir, porque têm um objetivo muito parecido. Muy Isso vai parecido. ser uma escolha do usuário, do paciente, do consultante, vai ser uma escolha dele com quem ele vai se tratar, se com um profissional naturólogo ou com um profissional naturopata. Mas elas têm mais semelhanças do que diferenças. Mm, Hay similanzas y diferencias. Sim. Perfecto. Y ambos, naturología es más profesional, o sea, profesional, eso, y es tan profesional como la naturopatía. Deixe-me ver Naturopatía. se eu entendi a sua pergunta, a sua questão. Se as duas são tão profissionais, uma como a outra, as Exacto. duas, Sí, sí, as duas são sí, profissionais. sí. Ambas, São. ya, Son ya, ambas, pero son cada ambas. una actúa como En su en especial. áreas distintas, digamos. Claro, claro, Sí. sí. ¿Qué vamos a ver que ellos divulgan o trabajan en equipo? Mm. Contenos más sobre a revista Saberes. Sí, Então, a sí, revista Saberes é a revista pioneira no mundo, Sí, especializada em sí, naturopatia. Ela é sí. um periódico digital, né, que ela só existe porque a comunidade ela trabalha o tempo todo em equipe. Então, o que é a comunidade brasileira de naturopatia? São os membros, são os colegas, são as pessoas. Então, nós somos pessoas que trabalham com pessoas, né? Então, nós Mm, somos um grande time. E como eu iniciei esse trabalho de comunicação na saúde no início dos anos 2000, então, com o desenvolver do projeto, então veio essa questão, né? Como é que a gente faz para comunicar tudo isso de uma forma mais profissional, numa mm, revista? E a gente foi se organizando, né, para estruturar tudo isso. E contando com colegas muito generosos que disponibilizam a sua vontade, o seu tempo, o seu conhecimento para estar junto, para participar. E aí a gente tem um time de comunicação muito bom que vai receber todo esse material, os textos, vai ler, a gente tem revisão, primeiro uma revisão técnica, para ver se tudo isso está fazendo um certo sentido de acordo com o tema central da edição da revista. Depois a gente tem a parte de edição até a parte de inserção. E nossa ideia é realmente ampliar a revista para várias partes, para vários países, porque o nosso foco é pegar todo esse framework que a gente desenvolveu e fazer uma unificação. Nós temos um propósito, nós trabalhamos diariamente em cima de um propósito, que é integração. O tempo inteiro. E o que nós queríamos, nós desejávamos, e a gente trabalha para isso mesmo, é que a rede naturopatas do Brasil seja, de fato, integrativa. Então, nós queremos inclusão, participação, integração, porque seria muito antagônico, seria muito desmerecer a naturopatia. A naturopatia ela tem uma definição de ser integrativa. integrativo. Então, tudo o mais que fizermos, todas as nossas ações, elas devem ter o propósito da integração. Integração. Naturopatia e integração. Exato. Então, a gente tem que integrar.
Então, esse é o nosso trabalho diário, esse é o nosso propósito. E a revista, ela sempre tem uma preocupação muito interessante com a parte estética, a parte de leitura agradável, porque o objetivo não é uma revista científica, mas é uma revista de fácil leitura, uma leitura boa de se fazer, uma coisa boa de se olhar, de se ver, né? Já que a naturopatia trata efetivamente de saúde. Então, assim, e o nome Saberes é justamente porque a ideia inicial era organizar todo esse conhecimento, todos esses saberes, e assim nasceu a revista, né? Desde o começo, desde a sua primeira edição, uma revista internacional, uma revista com participação de colegas queridos, que a gente tem boas relações diplomáticas, colegas do Chile, colegas da Venezuela, colegas de Portugal, colegas nas outras edições da República Tcheca, colega da Argentina. Então, desde a primeira edição, essa brasilidade que nós trazemos no nosso nome, ela faz com que a gente queira abraçar outras comunidades, integrar-se. A gente tem essa brasilidade que já é muito conhecida mundialmente, e nós trazemos essa brasilidade no nome, né? A brasilidade, ela virou quase uma moeda internacional, que é esse nosso jeito, essa nossa forma natural de querer integrar. Então, Naturopatas do Brasil não poderia ser diferente. A gente quer realmente a integração. Sí, ay, qué ¡Qué lindo. maravilla! Sí. ¿Cuántas Integra- ediciones ya tem? Más o menos. Agora você me pegou com uma pergunta difícil, mas nós temos umas 12 edições já da revista. 12. A 12. gente vai estruturar melhor a revista nas próximas edições, em termos de trazer para nós também as marcas, né? Nós queremos que o público comece a conhecer onde estão esses cosméticos de qualidade, onde estão, por exemplo, marcas que estão fazendo um trabalho grandioso na sustentabilidade. Tudo isso precisa se tornar mais conhecido, né? Comportamento, lugares para você poder passear, poder estar bem. Então, trazer esse lifestyle da naturopatia, que é tão bacana, que é tão comfort, tão simples, tão acolhedor, para o conhecimento de todos. Que nós percebemos que, em termos de comunicação, muita gente ainda pensa na naturopatia e no profissional da naturopatia como algo muito simples, no sentido negativo. Que tópicos você que tópicos você tem? Você poderia mencionar algum, Cris? De você tem de revista de naturopatia do Brasil? Um tema específico? Nelly, eu peço perdão a você, porque eu estou num grande centro urbano no Brasil, e agora há pouco eu tive a interferência de um som aqui muito forte, e eu acabei não ouvindo a sua pergunta. Já, não entendiste minha pergunta. Que tópicos você tem? Você poderia mencionar algum de revista Naturopatia do Brasil? Algum tema? Algum tema central da revista, Sim, isso? central. Para uma edição? Pô, eu sou apaixonada por comunicação. E eu sou realmente apaixonada porque eu acho que quando nós nos comunicamos bem, nós fazemos um intercâmbio e um networking muito positivo sempre.
Então, eu vejo como temas centrais, importantes, a comunicação entre as pessoas, a comunicação entre o profissional e o paciente, a comunicação da naturopatia a um sistema de saúde, como o próprio marketing na saúde é um tema que é muito expressivo, muito importante. A gente tem hoje, nós temos alguns heads de marketing trabalhando, observando o que acontece nas redes mundiais de mídias sociais. E quando nós vemos alguma coisa muito preocupante, muito grave, muito negativa, nós ficamos muito preocupados, claro, mas agora a gente passou a tomar algumas medidas com relação a isso. Ou podemos chamar um colega para conversar e perguntar para ele de onde ele tirou aquela ideia, por que ele está publicando aquilo, ou por orientação de profissionais que cuidam dessa parte da rede, eles param de seguir esses profissionais em razão de erros graves. Eu vou dar um exemplo. A comunidade participava de alguns grupos de redes, como o WhatsApp, Telegram, enfim. E como estavam acontecendo erros muito graves, éticos, e colocações negativas com relação à medicina convencional, tradicional, a orientação recebida foi que a comunidade parasse de fazer parte de alguns grupos, com o objetivo de não gerar equívocos, de não gerar problemas futuros. Então, quando a gente fala muito de comunicação, parece uma coisa repetitiva, mas é algo muito, muito importante. A gente tem que pensar muito nesse tema, a gente tem que falar muito sobre isso. E, claro, como a comunicação hoje se dá principalmente por mídias sociais, num desespero muito grande de sobrevivência no mercado de trabalho, então muitos profissionais estão se complicando e entrando em problemas graves. Então, nós temos um código de ética, nós temos uma forma de apresentação pessoal, nós temos um sistema muito claro para publicações de vídeos, publicação de artigos e textos, né? Nós não devemos usar qualquer tipo de foto, palavra, nós não devemos confundir a mente das pessoas. Naturopatia é um tema, sensualidade é outro tema, sexologia é outro tema, né? Então, nós não devemos misturar aquilo que é natural com todo o resto, né? Porque são assuntos diferentes, nós estamos defendendo uma classe profissional. Exato. Então, é um grande trabalho. Sim, super. É um grande trabalho. Sim. Qual é a percepção que as pessoas têm da naturopatia no Brasil? É maior que em outros países, você acha? Nós temos uma fama, vamos dizer assim, por sermos um país com muita natureza, com muita riqueza natural, nós temos uma fama mundialmente conhecida de sermos mais abertos, mais expansivos a estas medicinas naturais. Não necessariamente isso corresponde a uma realidade, porque ao longo dos anos, a população do Brasil, como acontece em muitos países, começou a automedicação de uma maneira mais exagerada. Então, a gente consegue entender
O porquê disso? Porque é mais rápido, né? Sí, 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 de É todas mais maneras. rápido, é mais prático. Mm, Claro que em algumas regiões do Brasil, principalmente em algumas áreas do centro-oeste e também norte e nordeste do país, nós vemos, por exemplo, o uso das ervas medicinais como uma coisa mais natural, né? Mas o conhecimento da população sobre a naturopatia ainda não é da forma que gostaríamos, ainda está muito no começo. E é por isso que os nossos membros, os nossos colegas, a gente tem esse esforço contínuo, esse propósito de levar a informação correta. O usuário, o paciente, o cliente da naturopatia, ele também é uma pessoa que vai fazer uso de exames de laboratório, exames de imagem, sí. exames preventivos. Ele também é uma pessoa que toma uma infusão, sim? Que usa a acupuntura, mas ele também é uma pessoa que, se precisar, por um grau de infecção, por um quadro de infecção, ele também vai usar medicamento. Então, ainda não é como nós gostaríamos, mas nós estamos transformando isso, esse cenário, essa realidade, levando a informação correta. A naturopatia não exclui os cuidados que a medicina tradicional, convencional, proporciona. mm, Ela não exclui. A naturopatia é um modo de vida, é um modo de viver a vida mais consciente e mais saudável, mm, aonde eu pergunto a mim mesma se a dor de cabeça que eu sinto, qual a causa que ela poderia ter? E eu passo a ter autonomia sobre como vou agir com relação à dor de cabeça. Mas ela não é um sistema de saúde, uma ciência que exclui a medicina convencional de um país. mm, Sí, no, es que finalmente, perdón que esto lo hable en español, Cris, mm, tú me entiendes, es que finalmente, tal como pensamos nosotras, no sé si todos lo piensen igual, pero la idea de la naturopatía es el trabajo siempre en equipo con todas siempre. las demás ramas de la medicina. Entonces, mientras que trabajemos en equipo, vamos a seguir adelante y vamos a tener un buen trabajo también, porque justamente lo que tú decías recién sobre los exámenes, eso Mm, lo tiene que mandar a hacer un médico, dar el diagnóstico y después podemos actuar nosotros como profesionales, pues, guiando a la gente, enseñando prevención. Exato, está correto, muito bem. Quando nós queremos viver bem, vive, claro. pensar como podemos melhorar como indivíduos, pensar como podemos fazer a gestão da nossa própria saúde de uma maneira com mais respeito a nós outros, a nós mesmos, sim? Então, nós podemos pensar na naturopatia. Quando alguém estiver numa UTI, sim? No hospital em estado grave, ele não vai pensar no naturopata inicialmente. Ele vai pensar no médico. Mas a naturopatia também já chega aos hospitais. Nós temos alguns hospitais aqui no Brasil que já estão abertos, que já estão realizando esse tipo de trabalho com relação à atenção especial aos pacientes que estão em estados terminais
ou em estados graves, né? Então, alguns hospitais têm dado essa abertura para trabalhos com aromaterapia, para trabalhos com o próprio Reiki, que é uma técnica natural também de tratar-se no campo energético. Então, alguns hospitais já estão mais abertos a isso. Mas você disse sobre integrar, porque a naturopatia ela é transdisciplinar. Uhum. Então, ela é até mais do que multidisciplinar, né? Porque ela transita e ela se utiliza de conhecimentos literários, científicos, de muitas áreas para poder se desenvolver, entender as pessoas, caminhar. Então, nós utilizamos de todos esses conhecimentos. Então, quando você estiver pensando em melhorar a sua saúde, você pode pensar na naturopatia. E quando você estiver numa doença grave, seguramente você vai desejar muito ter ao seu lado um médico, né? E a gente espera que você não precise chegar a esse estado ruim. Sí, Mas é assim que funciona. sí. Ainda não chegou, esperamos chegar a isso. Sim, sim. Sí. Nós trabalhamos para que tenhamos uma longevidade com autonomia. Hoje nós discutimos telômeros, discutimos DNA, discutimos epigenética, e o objetivo disso tudo não é apenas vivermos muitos anos, mas vivermos com autonomia física, autonomia mental, né? E com discernimento e lucidez espiritual. Então, nós caminhamos para essa longevidade, mas queremos a condição de autonomia. Sí, Né? sí, sí. Para encerrar esta linda entrevista, gostaríamos de agradecer do fundo do coração por ter aceitado bater um papo conosco. Conté com nossa colaboração profissional em nosso canal para o que julgar conveniente. Mil agradecimentos pelo seu trabalho e de sua equipe. Carolina Caro, Nelly Águila, eu estou certa? Eu quero agradecer a todo esse carinho, a esse convite especial. Para nós, vocês são colegas queridas, somos todos irmãos, estamos em países diferentes, estamos trabalhando por propósitos muito parecidos, então os propósitos parecidos, eles nos unem. Eles nos unem. E quando nós estamos unidos, a nossa força, o nosso potencial, ele só cresce. E quando esse potencial cresce, a gente consegue construir pontes. Quando nós somos muito jovens, nós acreditamos que as pontes servem para a gente sair de um lugar. Conforme o tempo passa, a gente percebe que as pontes elas servem para voltar para o lugar de onde saímos e para unir pessoas de diferentes lugares. Então, só agradecer ao carinho de vocês e desejar que todo esse trabalho realizado na naturopatia, com bons propósitos, tenha um grande sucesso. Eu agradeço de coração. Muchas Mil gracias, agradecimientos, sí, gracias. Cris. Tú nos entiendes si yo te hablo en español, Cris, que en verdad te agradecemos de corazón que hayas accedido, pero mucho, 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 porque ustedes allá tienen otro medio de difusión también. Nosotras acá estamos luchando para que la naturopatía sea conocida en todos los puntos del mundo casi. Entonces, con esta entrevista también nos abres
una puerta para que las demás personas también se den cuenta de que nos adaptamos a cualquier idioma, a cualquier tipo de conocimiento y que podemos trabajar en equipo siempre, así estemos aquí, en la China, en Australia, donde sea, y que no por un idioma nos vamos a limitar por hacer algo juntos o por trabajar en equipo. Exacto. Sim, Exato. me encanta seu trabalho em seu país e parabenizo a todos vocês, saludos a todos que nos acompanham aqui neste momento importante e realmente a linguagem, o idioma, ele é um símbolo, né? Ele é uma simbologia. Então, o que realmente faz a diferença é a nossa vontade interior, a nossa força de vontade. Há dificuldades na Espanha, há dificuldades na Itália, há dificuldades no Brasil. Nós dificilmente sabemos se houve algum tempo que não tenha tido dificuldades, que não tenha sido difícil, né? Mas o que nos diferencia é a nossa força de vontade. A gente brinca dizendo o seguinte, vontade, você fala assim, eu queria tanto tomar um gelato, né? Um sorvete. A força de vontade, ela diz o seguinte, eu vou me levantar e vou até aqui perto comprar um gelato. Ou vou fazer um gelato, ou vou fazer um sorvete. Então, vontade e força de vontade. A força de vontade nos movimenta, nos une. E a vontade é algo que muita gente vai ter, mas não vai dar em nada. Cris, molto obrigado, molto amore. Gracias, muchas gracias. Esto lo digo en español, perdón, Cris, tú me entiendes. ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? A ti, a la página de la comunidad, a la página de la revista Saberes. ¿A dónde está? Em Instagram, nós estamos em @naturopatas do Brasil. O nosso site, né, é o www.naturopatasdobrasil.org, e nós temos também o e-mail da Secretaria de Naturopatas do Brasil, da comunidade, que é naturopatasdobrasil@gmail.com. Hoje, no momento aqui com essas colegas maravilhosas, quero comunicar que hoje, dia 26, né, de maio de 2023, nós vamos dar início a um novo grupo de WhatsApp, um grupo mais profissional, um grupo mais diferenciado. Hoje à tarde será o lançamento oficial. Nem sei se podia falar data aqui, mas fica aí o convite para os colegas participarem. Bien, súper bien. Súper, Cris. Muchísimas gracias por el empuje. Hace falta muchas Cris por todo el mundo. Gracias a ti, Nelly, también. Muchas gracias. Un besito enorme, Cris. Un besito enorme a todos los que nos vieron. Perdón nuestro portugués, no es el mejor, pero lo hicimos con todo el corazón. Su portugués está muy bien, acredite. Acredite. Gracias. Besitos. Un besito enorme y cuenta con nosotras para lo que desees, Cris. Nosotras estamos siempre pendientes, en verdad, para lo que requieras, tú nos envías un mensajito y ahí vamos a estar. Gracias, Carolina, gracias, Nelly. Besitos para ustedes. Gracias. Un besito enorme, que tengas un lindo día. A ti también, gracias.